Começou a gravar, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ai, peraí. Vocês não conseguiram ver o PowerPoint que eu coloquei agora para vocês? Ok. Pronto, vejam. A aula de hoje, ela vai ser basicamente o que a gente já tinha visto há um mês atrás, que foi aquele início, né, de análise combinatória, como eu falei. Hoje vai ser uma revisão, tá bom? Porque a avaliação diagnóstica que vocês vão fazer a partir do dia 7 vai ser baseado só em análise combinatória, tá? Tanto eu, tanto outro professor, né, que está dando aula para os terceiros anos, a gente decidiu isso, para a gente fechar num único assunto, para não ficar muita coisa para vocês. Então, hoje, semana que vem, provavelmente, vai ter um outro dia que vai ter revisão, aí eu concluo essa parte, né, de revisão com vocês sobre esse assunto de análise, tá bom? Então, hoje eu só vou trabalhar com vocês a parte do princípio fundamental de contagem e a parte de fatorial, que eu acredito que muitos estavam naquela, que foi a nossa primeira aula online pelo Meet que eu dei, que foi também esse mesmo assunto. É bom que vocês relembram e fica mais fresquinho na mente de vocês. Então, voltando aqui, né, análise combinatória. A primeira coisa que a gente deve saber de análise combinatória, o que é que significa esse termo? Análise combinatória. Bom, análise combinatória, o próprio nome, ele já afirma e já diz o que poderia ser. Análise, ela vem de observar, de analisar, de você ficar atento, né? E combinatória vem de combinação. Então, a análise combinatória quer dizer que é a análise, a observação de combinações. Então, a análise combinatória ela veio para facilitar a vida da gente, para a gente ficar mais atento e ficar mais ciente, né, das coisas que vivem ao nosso redor, das coisas como o próprio nome já diz do texto, combinação, das combinações, porque muitas vezes, por exemplo, vocês, meninas, mulheres, né, que têm muita dúvida em relação a que roupa eu vou usar, alguns homens também, mas as mulheres, ela tem mais essa dúvida, essa coisa de escolher roupa, porque tem que ser essa, porque não pode ser a outra. Então, a análise combinatória, ela veio um pouco para facilitar, né, se você quiser, claro, porque isso não é uma coisa obrigatória, as combinações que você tem de determinadas roupas, de determinados objetos. Essa parte inicial da análise combinatória é muito mais para você, deixa eu ver a palavra assim, para você ver as combinações de objetos, de roupas. Por exemplo, eu tenho uma calça, essa calça, essa mesma calça, eu tenho duas calças dela, só que com duas cores, uma marrom e uma preta. E eu tenho 5 camisas, e cada camisa tem uma cor diferente. Eu quero saber quantas combinações eu posso ter, né, com essas duas calças e essas 5 camisas. Essa calça, eu posso pegar essa primeira calça preta e pegar com a primeira camisa, ou com a segunda, ou com a terceira, ou com a quarta, ou com a quinta. E a mesma coisa com a outra calça. A outra calça eu posso combinar essa outra calça marrom com uma das camisas, das 5 camisas. Então, a combinação, ela veio para você, porque esse início de análise combinatória, existem duas maneiras de você calcular essas combinações. Pelo princípio fundamental de contagem, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é por uma simples multiplicação, tá? Ou você pode fazer um diagrama e fazer aquele desenho. Eu tenho duas, com 5. Aí fazer aquelas listinhas de
colar um com o outro. Depois que você fazer isso, é só você contar quantas listinhas você fez. Isso quando eu tenho poucos objetos ou poucas roupas, dá até para fazer. Mas quando ele pede muitas coisas, por exemplo, quando ele tem mais de duas nomenclaturas, aqui eu só tenho calça e camisa. Mas se ele falasse, eu quero uma combinação de calça, camisa e sapato, eu já tenho 3 nomenclaturas. Aí já está começando a dificultar um pouco. Então, para facilitar, existem essas duas maneiras. Pode ser de uma maneira de multiplicação normal, ou pode ser de uma maneira de diagrama, que eu vou mostrar para vocês. Pronto. Inicialmente, a análise combinatória a gente trabalha com o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, tá bom? Mas antes de eu começar isso, vocês conseguiram compreender esse início que eu falei, o que era análise combinatória? Falem aí no chat, por favor. Ok. Então, o princípio de fundamental de contagem, que é também chamado de princípio multiplicativo, também tem essas duas ferramentas. O que seria esse princípio fundamental de contagem? Como o próprio nome já diz, o princípio é o que? O início, fundamental, que também quer dizer início, né? O início da contagem. Da contagem é o quê? O início do contar. Então, aqui nesse princípio fundamental de contagem, a gente vai ficar o início da contagem, o início de contar. Como assim o início de contar? A definição mais assim, brusca, ele diz o quê? Análise combinatória ou combinatória, como eu estava falando, né, no início. É a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas, relacionados com contagem. Então, a análise, ela viu, como o próprio nome já diz, é a observância da combinação. Então, a gente vai estudar métodos e técnicas que permitam a gente resolver problemas relacionados com o ato de contar, com o ato de multiplicar, tá certo? E esse ato de multiplicar, esse ato de contar, ele é chamado de princípio fundamental da contagem, ou também chamado de princípio multiplicativo. Então, o que seria esse princípio multiplicativo? É o número de opções entre as escolhas que são apresentadas. Então, é só você multiplicar. Quando ele dá várias opções, ele quer saber, eu quero saber de quantas formas, de quantas maneiras eu posso combinar, como eu falei, 2 calças com 5 camisas. Então, o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, ele afirma que, para você calcular esse número de vezes, né, quantas maneiras diferentes eu posso usar essas roupas, é só você multiplicar o número de opções das roupas. Então, nesse caso aqui que eu falei, é só você multiplicar 5 por 2, que são 5 camisas e 2 calças. Então, é só você multiplicar essas duas opções. Então, o princípio multiplicativo é a multiplicação das opções entre as escolhas que são apresentadas nas questões. Deu para compreender o que seria? Coloquem aí. Qualquer dúvida é só falar, tá, minha gente? Que eu volto, repito novamente. Pronto. Aí agora eu vou colocar para vocês um exemplo mais prático. Por exemplo, uma lanchonete, ela vende uma promoção de lanche a um preço único. Ó, vocês já estão vendo que a gente está trabalhando com uma lanchonete. Nesse lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Eu tenho 3 nomenclaturas nesse lanche. Então, eu já sei que eu vou trabalhar com 3 nomenclaturas. São oferecidas 3 opções de sanduíche: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos de suco. 2 tipos, desculpem. Suco de maçã e o guaraná. E para a sobremesa, existem 4 opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente ele pode escolher o seu lanche. Bom, isso é uma questão bem simples de princípio multiplicativo, tá certo? Que é o quê?
ele dá 3 nomenclaturas, 3 opções, né? 3 escolhas, sanduíche, bebida e sobremesa. Dentre essas nomenclaturas, essas escolhas, cada uma eu tenho um número de possibilidades, um número de coisas que eu posso comprar, né? No primeiro, o sanduíche, que são 3, depois vem a bebida, que são 2, e depois a sobremesa, que são 4. Como eu falei, existem 2 maneiras de você calcular esse tipo de princípio fundamental. A mais simples é você multiplicar os tipos de sanduíche pelos tipos de bebida e pelos tipos de sobremesa. Era só multiplicar. 3 vezes 2 vezes 4. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Essa é a maneira mais simples, tá? Porque ele quer saber quantas maneiras o cliente ele pode escolher o seu lanche. Então, quer dizer, se eu escolher um hambúrguer especial, eu posso escolher o suco de maçã ou o suco de guaraná. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Existem 2 maneiras. A primeira maneira é essa aí que tem no desenho, que vocês estão vendo. Ele colocou em cima as 3 opções de sanduíche. Por que tem essa setinha para baixo, essas 2 setinhas? Porque cada hambúrguer tem 2 opções de bebidas que eu posso escolher. A pessoa pode escolher. Tem o suco de maçã ou a guaraná. Essa pessoa pode escolher uma desses 2 sucos. Aquele primeiro sanduíche. O segundo sanduíche também vai ter duas opções de bebida. Ou suco de maçã ou guaraná. O cachorro-quente é a mesma coisa. E cada suco, eu vou ter 4 opções de sobremesa. Que são essas 4 setinhas para baixo que foram colocadas aí. Que é o cupcake de morango, de baunilha, de chocolate e o outro é de, por exemplo, de maçã. Eu não me lembro qual é o nome. Então, tem esses 4 cupcakes. Então, essas setinhas, cada setinha, do sanduíche até a sobremesa, significa uma escolha. Por exemplo, nesse primeiro sanduíche, que é o hambúrguer, eu tenho um suco de maçã, e com o suco de maçã eu posso escolher uma das sobremesas, que é essa primeira seta. Eu já tenho uma maneira. A segunda maneira é eu escolhendo o mesmo sanduíche, o mesmo hambúrguer, o mesmo suco, só que agora diferenciando a outra sobremesa. E assim sucessivamente. Então, se eu tenho um hambúrguer com um suco de maçã e eu tenho 4 sobremesas, eu vou ter 4 maneiras de fazer o lanche. Já é a primeira opção. A segunda setinha, né, do hambúrguer vai para o guaraná. E com o guaraná eu também tenho mais 4 opções, que são as 4 sobremesas. Então eu já tenho 4 mais 4, que faz 8 possibilidades. Então, com isso, a mesma coisa com os outros 2 sanduíches. Os mesmos outros 2 sanduíches. Um é o sanduíche natural, que é o vegetariano, e o outro é o cachorro-quente, que vai ter as mesmas possibilidades. 4 possibilidades com o suco de maçã e 4 possibilidades com o guaraná. Então, com isso, se você não quisesse fazer uma multiplicação, era só somar. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Tá? Somando isso, vai dar 24. Deu para vocês entenderem esse diagrama? Falem aí, por favor. Ok. Vejam, aí esse diagrama, se vocês não quiserem fazer esse diagrama, não tem problema. É só fazer daquela primeira maneira que eu falei, que é multiplicar. As, a possibilidade do sanduíche, as possibilidades. Ó, o primeiro número, que é 3, representa o número de possibilidades do sanduíche. O número 2, que é o segundo número, representa o número de sucos. De sucos não, desculpem. O número de bebidas. E o terceiro número, que é o 4, representa o número de sobremesas. Então, eu tenho 3 possibilidades de sanduíche, 2 possibilidades de suco e 4 possibilidades de sobremesa. Então, é só multiplicar. Então, fica a critério de vocês como vocês calculam, né, isso. Ou vai ser por uma pura multiplicação, tá certo? Ou faz pelo diagrama, não tem problema nenhum. Deu para entender, né? Falem aí, por favor. Ok. O segundo exemplo
já é usando algarismos, tá bom? Ali foi uma questão mais abrangente, né? Uma questão mais assim para o nosso dia a dia, para vocês verem que matemática, ela também existem muitas questões, ó, tem questões objetivas, né, que são direto no cálculo, ou tem aquelas questões que necessitam que a gente possa pensar um pouco, que são questões do nosso dia a dia, que foi o primeiro caso. Nesse segundo exemplo, já é uma coisa mais prática, tá? Que fala o quê? Eu tenho 6 algarismos. Aí, se vocês observarem, eu tenho 6 algarismos. O 2, o 3, o 4, o 7, o 8 e o 9. Então, dentre esses 6 algarismos, o que é que ele quer saber? Quantos números naturais de 3 algarismos eles podem ser representados? Como assim? Quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados? Aí, se vocês observarem, eu tenho o número 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Tenho 6 números. Dentre esses 6 números naturais, quantos números naturais de 3 algarismos eu posso representar? Aí, nessa letra A, ele não deu nenhuma especificação como é que ele vai formar esses 3 algarismos. Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso repetir o mesmo algarismo. Aqui pode ser 12. Como assim 3 algarismos? Formar um número de 3 algarismos. Por exemplo, 212. 212 não, desculpa, aqui não tem um, né? 234 é um algarismo, tá? É um número com 3 algarismos, tá? 234. Só que nessa letra A, ele também pode ser repetição do mesmo número, 222. Por quê? Porque ele não especifica como é que tem que ser esses 3 algarismos. Se pode ser diferente, se pode ser igual. Ele não especifica. Se ele não especifica, então quer dizer que esses 3 algarismos podem ser 3 algarismos diferentes, ou pode ser 3 algarismos iguais, ou pode ser 2 algarismos iguais e um diferente, pode ser 3 diferentes, 3 iguais, né? Então ele não especifica. Então, para eu fazer o cálculo, novamente, usando o princípio multiplicativo, a multiplicação. Eu não tem que ser 3 algarismos? A minha primeira possibilidade, eu tenho quantos algarismos? Quantos números eu tenho? Coloquem aí. Quantos algarismos eu tenho aí nessa opção? 6, isso. A minha primeira possibilidade, eu tenho 6 algarismos. Como ele não especifica como é que vai ser os outros 2 algarismos, se pode ser repetido, se não pode, então quer dizer que isso mostra que meu segundo algarismo, ele também pode ser o mesmo número. Então, abrange os 6 algarismos novamente. Então, vai ser 6 vezes 6, e o terceiro também 6. Vai ser uma multiplicação de 6 vezes 6 vezes 6. Agora, por que 6 vezes 6 vezes 6? Porque na letra A, nessa questão, ele não especifica como é esses 3 algarismos, tá bom? Ele não especifica, né, se esses 3 algarismos devem ser iguais ou devem ser diferentes. Como ele não especifica, então quer dizer que os algarismos eles podem ser iguais. Não vai ter problema nenhum. Pode ser 222, 333, 223, 332. Isso não importa, né? Então, por isso que eu vou multiplicar 6 vezes 6 vezes 6. Deu para entender? Coloquem aí, por favor. Ok. Pronto, aí você só multiplicar e deu 216 números. O que quer dizer esse resultado final? Que dentre esses 6 algarismos, eu posso formar 216 números diferentes. Tá certo? E na letra B, ó, qual é a diferença da letra A para a letra B? A letra B ele quer saber quantos números naturais de 3 algarismos distintos. O que quer dizer distintos? Diferentes. Eu posso representar. Agora, ó, entre esses 3 algarismos, não podem ser
mais algarismos iguais. Não pode ser mais 222, 223, 333, 332. Não pode repetir número. Então, eu vou ter, no meu primeiro algarismo, desculpem, no meu primeiro algarismo, eu vou ter 6 possibilidades, porque eu vou ter 6 números, o 2, o 3, o 4, o 7, o 8 e o 9. No meu segundo número, eu já vou diminuir uma possibilidade, porque como é algarismos diferentes, o mesmo algarismo que for aqui não pode ser aqui. Então, eu tenho algarismos diferentes. Então, eu vou ter 5 possibilidades nesse segundo número. E o meu terceiro, eu vou ter 4 possibilidades. Por que 4 possibilidades? Porque um número já está aqui, outro número também já está aqui, e agora vai ficar um outro número diferente aqui, que sobrou 4 possibilidades, porque 2 números já estão aqui pré-estabelecidos. Eu não sei qual é o número, mas eu já sei que um desses 6 números já está aqui. Um aqui e outro aqui. Por isso que fica 4. Então, deu para compreender essa parte, essa segunda, quando é algarismos diferentes? Coloque aí, por favor. Ok. Aí é só multiplicar. 6 vezes 5 vezes 4, que dá 120 números. O que quer dizer esses 120 números? Que eu vou ter 120 possibilidades, 120 números diferentes. Tá ok? E para a gente dar uma concluída no dia de hoje, deixa eu ver se já entrou mais alguém, que eu vi que... Não. Deixa eu só voltar aqui, então. Vê. Aí, só para fechar, a gente vai trabalhar agora com fatorial. Fatorial, o que quer dizer fatorial? Fatorial é um número que é uma sequência de multiplicações. O princípio multiplicativo também não é que é uma sequência, mas é uma multiplicação pura e dita. O fatorial também. Só que o fatorial, como é a representação do fatorial? É o número com uma exclamação, tá certo? O número com a exclamação. Então, se você vê um número com uma exclamação, você já sabe que é um fatorial. E esse fatorial é uma sequência de multiplicações, que se inicia no próprio número que está ali em questão, até chegar no 1, de forma decrescente. Como assim, de forma decrescente até chegar no 1? Por exemplo, eu tenho 3. 3 fatorial, o 3 e a interrogação. Interrogação não, desculpem. A exclamação. Se eu tenho a exclamação, então o objetivo é que chegue até o número 1. Então, de forma decrescente. Para eu calcular quem é o 3 fatorial, é só você pegar o 3, multiplicar por 2 e multiplicar por 1. Do número que ele está pedindo, fatorial, até chegar no 1. Então, é só você multiplicar. Deu para entender o que quer dizer um fatorial? Coloquem aí, por favor. Ok. Então, vou colocar alguns exemplos bem comuns. Por exemplo, o 5 fatorial. O 5 fatorial é você pegar do próprio número que ele está pedindo em questão até chegar no 1. Uma multiplicação decrescente. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo isso, dá 120. O 4 fatorial é a mesma coisa. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Esse 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 2 fatorial. 2 vezes 1, que dá 2. E uma coisa que vocês devem sempre saber. O 0 fatorial não é 0. O 0 fatorial é 1. Igual a 1 fatorial. Então, se vocês virem qualquer coisa com 0 fatorial, já saiba que o 0 fatorial é 1. Deu para compreender, né, essa parte que é bem simples mesmo, esse início de fatorial. Então, as operações com fatoriais, ela é também muito simples. A operação com fatoriais, tanto a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, ele vai dar 2 números, né, fatoriais. Eu quero 1 fatorial mais 2 fatorial, ou 1 fatorial menos 2 fatorial, ou a multiplicação, ou a divisão. Como é que eu calculo isso?
É só você fazer separadamente cada fatorial e depois o resultado junta, soma. Por exemplo, numa soma, né, claro. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 4 fatorial mais 3 fatorial. Como é que eu vou calcular o final disso? Você faz separadamente o 4 fatorial, faz separadamente o 3 fatorial e depois junta o resultado desses dois fatoriais. O 4 fatorial, como eu falei, é do 4 até chegar ao 1, então é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então é só você multiplicar. Multiplicar não, desculpem. É só você somar agora os dois resultados. 24 mais 6, 30. A subtração, do mesmo jeito. Eu vou pegar o 6 fatorial, calcular ele individualmente, que vai dar 720, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e pegar o 4 fatorial, separar ele, né? Fazer o cálculo dele individualmente, que dá 24, né? O 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e depois subtrair o 720 menos o 24, que dá 696. A multiplicação também é a mesma coisa. Eu faço individualmente cada um e depois eu multiplico. O 0 fatorial é 1 e o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 120, 120. E a divisão você pode também fazer do mesmo jeito. Individualmente, pegar, nesse caso, o 6 fatorial e o 4 fatorial, calcular eles individualmente e depois dividir um pelo outro. Mas existe uma maneira mais simples, que é como? Eu tenho 6 vezes 5 vezes 4. Por que eu parei no 4, em cima, no meu numerador? Porque se vocês observarem embaixo, no meu denominador, eu também tenho um 4. E quando eu tenho multiplicação embaixo e eu tenho multiplicação em cima, desculpa, em cima e embaixo, eu não posso cortar, porque não vai dar 1. Então, se eu parar no 4 fatorial e embaixo, no meu denominador, também tem 4 fatorial, eu posso cortar o 4 com o 4. E só vai sobrar o 6 vezes 5, que dá o resultado, que é 30. Agora, você pode fazer também de outro jeito, como eu falei no início. Pode calcular o 6 fatorial sozinho, o 4 fatorial sozinho, o 6 fatorial é 720 e o 4 ele é 24. Se você pegar 720 e dividir por 24, vai dar o mesmo resultado, vai dar 30. Só que essa maneira ela é mais simplificada. Aí você fica ao seu critério e à sua escolha da maneira mais simples que você acha, tá bom? Deu para entender essas 4 operações? Falem aí. Surgiu alguma dúvida, alguma coisa? Pronto. Vejam, por hoje, como já são 9h45, eu prefiro parar por aqui. Aí, semana que vem, quando a gente voltar, que é provável, acho que no próprio domingo, ou na própria segunda-feira, na própria segunda não. No domingo mesmo, a gente divulga para vocês, deixa eu fechar aqui. No domingo, deixa eu só parar a gravação.